Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Miguel e você está em mais um vídeo do canal Não Fui Eu Que Inventei. Nesse vídeo eu quero continuar conversando com vocês sobre propósito. No nosso último vídeo eu expliquei para vocês o que é o propósito e a importância do propósito na nossa vida, a importância de se ter um propósito. Nesse vídeo de hoje eu quero ajudar vocês a refletirem e a acharem o propósito de vocês, né? Como que eu faço para achar o meu propósito? Muitas pessoas acham que o propósito se acha. As pessoas acham que de repente eu estou vivendo aqui minha vida de boa e vai bater uma luz divina, assim, vai vir uma luz do céu, vai me iluminar e falar: toma, esse é seu propósito. Infelizmente não é assim que funciona. O propósito, na verdade, a gente constrói o nosso propósito. A gente que decide que aquilo vai ser o nosso propósito. Vai ser isso que a gente vai fazer. Entendeu? É assim que funciona. Muitas vezes, nas histórias que a gente escuta e tal, o protagonista da história, ele geralmente acha o propósito dele, o chamado dele, num problema que aparece. Como exemplo, como eu sempre gosto de contar uma história para exemplificar as coisas, como exemplo do Homem-Aranha, né? Todo mundo já conhece. O que aconteceu com ele? Antes dele virar Homem-Aranha, ele era só um menino. Quando ele era o Peter Parker lá, ele era só um menino. E o que ele queria para a vida dele? Ele queria uma namoradinha no final das contas, né? Ele só queria ficar com a Mary Jane. Só. Era isso. Ele até gostava de ciência, ele estudava ciência, ele trabalhava com fotografia, ele tirava fotos para um jornal lá e tal, mas no fundo mesmo ele queria uma namoradinha, né? Até que um certo dia ele foi picado por uma aranha radioativa, uma aranha, né, geneticamente modificada, e ele ganhou os poderes dele. A partir daí, o que ele pensou? Eu vou salvar o mundo agora e não sei o que. Não. Ele pensou o quê? Eu vou ganhar dinheiro com esses meus poderes, eu vou comprar um carro e eu vou conquistar a gatinha, a minha namoradinha, com o carro. Pois é. Ou seja, eles só queriam uma namoradinha. E quando que isso mudou? Quando o tio dele morreu. O tio dele foi morto por um cara que o próprio Homem-Aranha deixou passar. Ele poderia ter impedido, poderia ter segurado o cara, mas ele decidiu, por vingança de um outro cara lá, por vingança com um outro cara, deixar aquele bandido passar, e esse cara acabou matando o tio dele depois. E nisso ele ficou muito grilado e tal, e foi querer descobrir quem foi, descobriu que era esse cara. No começo, ele só queria fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele falou: pô, eu vou pegar esse cara e vou não sei o que e tal, e foi atrás do cara, e acabou que esse cara morreu depois, né? Mas aquilo não resolveu o problema dele. Aquilo continuou deixando um vazio dentro dele, que o tio dele morreu por culpa dele. E isso virou um trauma, virou um problema para ele. Ele não conseguia viver muito bem com aquilo. E um pouco antes do tio dele morrer, o tio dele falou uma frase para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No começo ele não entendeu, não era sobre poderes, né, como o do Homem-Aranha que o tio dele estava falando, mas a partir daquele momento começou a fazer sentido para ele. Então ele começou a ver sentido naquela dor que ele sentia. Ele começou a combater o crime para ajudar as pessoas da cidade dele, da comunidade, do bairro dele, e para que não acontecesse com outras pessoas aquilo que aconteceu com o tio dele. Olha que evolução, né? Ele só queria uma namoradinha e passou a realmente lutar pelos outros e fazer coisas pelos outros para que não acontecesse com ele aquilo que aconteceu. Ou quando acontecesse com as outras pessoas aquilo que aconteceu com ele. E o que a gente pode aprender com isso? Primeira coisa, às vezes o que você acha que é o seu propósito hoje, o que você vê sentido, né? Ele queria ser um cientista durante aquele período, antes de ele virar o Homem-Aranha. Aquilo que hoje pode ser o seu propósito, que faz total sentido para você,
mais para frente você descobre que na verdade não é aquilo que é o seu chamado, que é o seu propósito. Outra coisa que a gente pode aprender com essa história, e muitas vezes o nosso propósito vem de uma dor que a gente sente. Vem de uma dor antiga, de uma injustiça que você percebe, coisas que você também percebe na sociedade como um todo. Pode ser você pode dar sentido a isso. Isso pode virar o seu propósito, resolver aquele problema. E, por exemplo, vou dar um exemplo meu do porquê que eu criei esse canal. Eu sempre me interessei muito por questões sobre reflexão, sobre filosofia, sobre como que as pessoas funcionam, o que elas pensam, e eu sempre me interessei por isso. E eu percebi e eu sempre gostei muito de refletir sobre as coisas que aconteciam, sobre o que eu via, eu ficava pensando. E eu comecei a perceber que muitas pessoas não faziam isso, não paravam para pensar o que estava acontecendo na vida delas e ao redor delas. E eu pensei, bom, eu gosto de fazer isso, eu gosto de pensar sobre isso e tal. E eu aprendi também que é muito importante você refletir sobre a sua vida e sobre as coisas que acontecem com você. Então eu pensei, bom, eu gosto disso e eu quero ajudar as pessoas a também refletirem, entende? Eu vi um problema que acontecia, uma coisa que eu gostava também, juntei os dois e criei o canal, né? Pode ser que daqui a algum tempo eu veja que o canal não é a melhor forma de fazer isso e vou acabar com o canal, não vou mais gravar vídeo. Pode ser também que isso aqui dure para sempre, vai saber, né? Vire uma coisa maior, enfim. Isso leva tempo para saber. Mas, ainda falando do Homem-Aranha também, a gente não tem superpoderes como ele, né? Para salvar o mundo e tal. Então, nosso propósito precisa ser isso. Não precisa ser salvar o mundo, resolver um problema da humanidade e não sei o que. Cara, o seu propósito pode ser apenas continuar a fazer o que você está fazendo hoje, bem feito. Cuidar da sua família, fazer o seu trabalho para cuidar das pessoas, enfim, ajudar quem está perto. Esse pode ser o seu propósito. Pode ser simplesmente só você fazer o que você já faz hoje, fazer bem feito, e é isso. Não precisa ser uma coisa grandiosa. Um casamento, por exemplo. O casamento, eu vou me casar agora em setembro. Vou me casar em setembro. E isso também faz parte do meu propósito. Isso se torna parte do meu propósito de vida. O quê? O meu casamento. Cuidar da minha esposa, fazer com que esse relacionamento seja um relacionamento legal para nós dois. Que ele dure muitos anos, que a gente tenha filho, enfim. Isso tudo vira parte do propósito da minha vida. Enquanto eu não era casado, eu pensava, enquanto eu não estava tão próximo, né, ao casamento, eu pensava, um dia eu quero casar e tal. Mas não era uma realidade, entende? E consegue perceber nesses 3 exemplos que eu dei, do Homem-Aranha, do casamento e desse canal, que todos foram escolhas. Tudo foi escolha. Tudo foi construído o porquê daquilo. Tudo foi construído. Não foi uma coisa que jogou uma luz e é isso. Foi escolha. O Homem-Aranha poderia ter continuado, né, só querendo ganhar dinheiro por ser super-herói e tal, e fazer coisas, né? Eu poderia só continuar pensando sozinho também, e é isso, e não criar um canal. Eu também poderia escolher não me casar, entende? São todas escolhas. Você escolhe o seu propósito. Todos os propósitos de todas as pessoas são assim. Não é uma coisa que caiu do céu e pronto, isso aqui é o que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer da minha vida. Não, é construído com experiências. Conforme você vai estudando aquilo, você vai se interessando mais e você vai vendo que você gosta. E você começa a perceber que, eu podia fazer isso aqui para melhorar alguma coisa, enfim, para ajudar você mesmo, que seja. O propósito você escolhe, você constrói o seu propósito. Seu propósito pode ser uma coisa muito simples, mas que tem valor para você.
entendeu? E só para te lembrar uma coisa, você nem sempre vai saber o que você quer antes de você começar. Você nem sempre vai saber seu propósito antes de você começar a tentar construir ele. A gente fala muito, né, sobre achar propósito e tal, mas na verdade você não perdeu o seu propósito. Não é uma coisa que está aí perdida e você tem que achar. Não. Você tem que construir seu propósito. É isso, é uma escolha que você faz. E como que você acha isso? Como você constrói isso? Tendo experiências? Você conhecendo coisas novas? Você conhecendo e buscando saber coisas diferentes? Para ver se você gosta, se você se encaixa com aquilo, se você se interessa com aquilo. É só você ir fazendo as coisas bem feitas, até você achar o que realmente você gosta. E você ver sentido naquilo. E falar, cara, é isso aqui. É isso aqui que eu quero fazer, isso aqui que eu gosto, e isso aqui vai me ajudar de tal jeito, eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Entendeu? E, para terminar, né, eu queria propor mais uma coisa para vocês. Isso aqui vai ser sempre assim, nesse canal, sempre no final quero propor alguma reflexão a mais para vocês, ou alguma atividade. E hoje, eu quero propor a vocês vão pegar e escrever tudo hoje que vocês gostam de fazer. Tudo que vocês gostam e que vocês fazem bem. Você vai pegar para pensar, pô, eu gosto disso, disso, eu faço bem isso. Porque muitas vezes também o que a gente faz bem, a gente acaba não gostando, no começo pelo menos. Isso acontece. E também vocês vão colocar aquilo que incomoda vocês. Escreve, tá? Não é pra ficar só pensando, escreve. E vocês vão pensar sobre essas coisas. O que eu posso fazer em relação às coisas que me incomodam, através das coisas que eu gosto e das coisas que eu faço bem? Como eu posso resolver esse problema aqui que me incomoda, que eu acho ruim, isso aqui que acontece, com as coisas que eu gosto de fazer e com as coisas que eu faço bem? Esse é um bom caminho, pelo menos, para você visualizar algum sentido, algum propósito. Você resolver aquele problema com coisas, às vezes, que você já gosta. Se você não conseguir achar a conexão entre essas coisas, vai aprender coisa nova, vai buscar coisa nova. E mesmo se você achar, vai aprender, vai buscar aprender coisa. Tá bom? Qualquer coisa. Ficamos por aqui nesse vídeo, então. Espero muito que vocês tenham gostado. Mande esse vídeo para alguém que está meio perdido, que anda meio, sem saber o que faz da vida. Deixa um comentário, comenta aqui se você já sabe o seu propósito, se você já tem definido o que você quer fazer, ou se você também está perdido, igual muitas pessoas, não sabe direito por onde começar, o que fazer. E, lógico, deixa um gostei aqui no vídeo, beleza? Voltamos aqui semana que vem, toda segunda vai ser vídeo nesse canal. Um beijo, um queijo e tchau!